Depois de algumas horas andando pela mata, e Bastião ter nos contado tudo o que sabia sobre aquela horrenda anomalia que teríamos que enfrentar, chegamos até a casa daquela família que desgraçou não somente a nossa vida, mas de todos que moravam naquela região. Acredito que vocês ficariam surpresos com o que vimos. O estado em que aquela casa se encontrava era deplorável. Era completamente visível que aquele lugar tinha deixado de ser uma casa de família há muito tempo e tinha se tornado um grande matadouro de animais. Em suas paredes, que um dia foram brancas, era possível ver as manchas que escorreram e tão logo chegaram ao chão, formaram grandes poças de sangue que já se encontravam completamente secos. Por toda a casa encontrávamos o que um dia foi algum animal, completamente esquartejado, outros completamente em estado de decomposição, ou ossos. Muitos ossos por todos os cantos que olhávamos. O cheiro da morte estava impregnado sobre toda aquela casa. Então, depois de percorrermos todas as peças daquele lugar e não encontrarmos nenhum indício que aquela família ainda habitava ali, acabamos encontrando no chão do que um dia foi uma cozinha, uma pequena porta, e nela existia um cadeado muito grande e antigo. Por incrível que pareça, o cadeado estava aberto. De imediato, toda essa situação nos deixou muito apreensivos. O fato daquele cadeado não estar batido parecia que, de certa forma, foi deixado intencionalmente. E se alguma coisa estivesse lá embaixo, poderia já estar à nossa espera. Depois de já estarmos com as armas em punhos e preparados para enfrentar aquele ser do inferno, abrimos aquela pequena porta e lentamente, um a um, começamos a descer aquelas escadas. Conseguimos ver uma fraca iluminação que refletia bem no final daquelas escadas. Parecia ser a luz de velas. Conforme descíamos, notamos que um cheiro muito forte de sangue se misturava com o odor de velas derretidas. Tão logo terminamos de descer aqueles degraus, para o espanto de todos, o que vimos nos deixou completamente sem ação. Naquele lugar existia 4 pilares de concreto. Sobre o topo de cada um daqueles pilares existia uma escrita que parecia ser muito antiga, e também a carranca que dava a forma de um crânio que parecia ser daquelas criaturas. O que estarei contando é algo que não somente envolve o sobrenatural, mas também envolve uma criatura sanguinária e completamente fora de controle. De cada pilar saía 7 correntes, que pareciam ser de pratas. Na ponta de cada corrente havia grandes ganchos, e para o espanto e o pavor de todos, em cada pilar daqueles havia um membro daquela família. Os ganchos transpassavam seus corpos e esticavam sua pele como se fosse de borracha. E por incrível que pareça, os corpos ainda eram de lobisomem, mas a cabeça de cada um deles estava na forma humana, cabeças as quais estavam separadas do corpo, e cada uma colocada sobre os pés de cada fera que pertenciam. A visão que tínhamos naquele momento era que, para permanecer vivo, aquele velho acabou sacrificando cada um de seus filhos e lhe dando como oferenda para o próprio demônio, ao qual ele afirmou o pacto. Naquele momento, não existia outra explicação, pois o único corpo que não encontramos naquele lugar era o corpo do velho. Também encontramos um grande buraco feito sobre a parede. Conseguíamos ver que saía para os fundos da casa. Pouco antes de sairmos daquela casa, Bastião me chamou e mostrou a mim e meus irmãos o que parecia ser um imenso desenho feito no chão. Esse desenho era composto por várias formas.
uma flecha que formava um grande círculo, no sentido anti-horário. Sobre o centro havia uma estrela de cabeça para baixo, e sobre cada ponta dessa estrela existia o que parecia ser a parte do corpo de um animal, e por final, tínhamos a impressão que aquela estrela também formava o rosto distorcido do que parecia ser um grande bode. Todos nós já estávamos incomodados de estarmos naquele lugar. Estávamos nos sentindo muito cansados. A energia maligna que dominava todo aquele recinto parecia se alimentar de nossas vidas. Então, no momento em que saímos para fora daquela casa, decidimos voltar para casa. Estávamos completamente esgotados e já sem forças. E se aquele maldito lobisomem viesse a nos encontrar daquela forma, era mais do que certo que não teríamos força alguma para revidar aos seus ataques. Certamente que seríamos mortos. Então, no momento em que fazíamos o caminho para retornar à nossa casa, tivemos a impressão que algo andava pela mata ao nosso redor. Era aquele maldito Canis do inferno. Também notamos que ao seu lado havia uma velha, pálida, de rosto muito cansado e dentes totalmente podres. Ela estava encoberta por um manto de cor negra. Esse manto encobria boa parte de sua cabeça. Descia para seu corpo e depois de chegar em seus pés, se alongava pelo chão. Conforme andávamos pela mata e olhávamos para aqueles dois seres, aquela velha também nos olhava e dava gritos que cortavam a noite. Eram gritos agonizantes. Era possível ouvir Bastião de cabeça baixa, rezando e pedindo para que aquele mal se afastasse de cada um de nós. Por incrível que pareça, o caminho que fazíamos parecia ter ficado 3 vezes mais longo. A mata nunca se acabava e nós não conseguíamos chegar em casa. Parecia que estávamos perdidos. Foi então, quando faltava somente alguns minutos para o dia clarear, que olhamos para a direção que aquelas duas manifestações do mal estavam e vimos que aqueles seres tinham sumidos. E foi no momento em que retornamos a olhar para frente, por incrível que pareça, por entre os galhos das árvores, conseguíamos ver a casa de meus pais, a poucos metros de nós. Parecia que estávamos perdidos na mata há algumas horas, e só encontramos a direção a ser tomada depois que passamos boa parte da noite e da madrugada sendo acompanhados por aquele maldito lobisomem e por aquela velha que Bastião acredita que era uma bruxa. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Ah!